Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar então sobre o capítulo sobre Grécia 9, né, se eu não me engano, no livro de vocês. Vocês podem pegar aí e ir acompanhando enquanto eu explico, tá bom? Vão grifando, fazendo anotações em volta. Opa. Recapitulando, né? Então, a origem aqui do povo grego, eles se autodenominavam helenos, esse termo, porque eles viviam na Elade, tá? É uma região. Vocês podem ver aqui essa região. Próximo esse aqui, tá? A origem, né, do termo grego, na verdade, foram os romanos que chamavam eles assim, tá? Os gregos, para determinar essa nação helênica, tá bom? Eles viviam na Península Balcânica, que é essa península aqui, numa região montanhosa no sudeste da Europa. Tiveram a influência de egípcios, fenícios, cretenses. Eu vou falar cada um deles onde que interferiu, né, na influência da cultura grega, mas quem fundou o povo mesmo eram os indo-europeus. Esses quatro aqui, é importante vocês saberem, é sim, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Cada um desses aqui vão formar uma cidade-estado muito importante do povo grego, tá? Povos com línguas e hábitos semelhantes, tá bom? Apesar de não terem ainda, nesse período, uma dominação única, não tinha um rei que unificava todo mundo. Eram cidades-estados autônomas, tá? Essas cidades-estados, elas tinham, então, sua economia, a parte social, as políticas próprias, em que existia um líder ali daquela cidade-estado, né, que administra aquela região, tá? E aí nós temos a principal cidade-estado como Micenas, que foi fundada pelos aqueus, um daqueles quatro povos que a gente falou. Vocês podem grifar, pode colocar aí no caderno de vocês. E em 1500 a.C. começou a ser fundada essa cidade. Aqui Micenas, olha no mapa, né? Essa região aqui, mais para cima de Esparta, tá vendo? Corinto, quem lê a Bíblia, Novo Testamento, tem bastante, né? Sobre Corinto, cidade de Corinto. Forte influência na região, na sociedade grega, chamando na época da civilização micênica. A importância era tão grande desse povo que a civilização grega, ou helena, foi chamada de micênica. Por quê? Os aqueus, primeiros povos da Península Balcânica, chegaram em 1600 a.C., então eles já tinham já chegaram ali uns 100 anos antes, né, de começar a formar a cidade melhorzinha, assim, desenvolvida. Fixaram na região da Península, região do Peloponeso, essa região aqui, Grécia Micênica, palácios e principais cidadelas, esses pontinhos vermelhos. Os quadradinhos são os palácios. O pontinho vermelho são... Não dá para ler, desculpa, ficou ruim a imagem. Fixaram, influenciando outros povos para a região, que integraram a sociedade. Na região do Peloponeso, né, civilização micênica, os aqueus que herdaram cidades como... Eles ergueram as cidades como Tirinto, Pilos, Argos e Micenas, né, como a principal cidade. Então, quando esses aqueus que são indo-europeus chegaram nessa região, eles vão fundar essas cidades. Professor, o que são indo-europeus? São pessoas que vivem hoje, quer dizer, que hoje seria o território da Europa e da Ásia, tá? Entre esses dois territórios, mas na época não tinha uma definição. E não tinha ainda nada divididinho, falando que cada território seria. Então, são pessoas que estavam naquela região ali, tá? Bem lembrado. Toda vez que eu perguntar tudo bem, aí vocês me falam ok se tiver, se não, vocês batem palminha, viu? Não esqueçam de ir grifando aí no livro de vocês. Vamos tentar acabar esse capítulo hoje. Civilização micênica. Cada cidade era governada por um rei, escolhido entre os senhores de terra, aquelas pessoas que tinham mais influência. Essa imagem aqui de trás do slide mostra a imagem de um rei, Micenas, tá? Que foi conhecido como Agamenon, mas depois descobriram que não era dele mesmo.
As cidades tinham características muito comuns, né? Muito parecidas entre uma e outra. Para se proteger, construíram muralhas de pedra em volta, sem colocar argamassa, então já tinha um domínio de técnica de construção, mesmo em 1500 a.C., eles já sabiam dominar ali formas de construção. Essa imagem que está aqui atrás, eu queria muito mostrar para vocês, então eu deixei um slide só para isso, tá? Para que vocês tenham uma ideia como que eram as cidades-estados gregas. Isso aqui é importante porque elas são muito características. Quase sempre vão ter palácios na parte de cima e templos, e a camadas mais pobres, quanto mais pobre, mais para baixo. A gente vai estudar melhor isso daqui a pouco, mas é para vocês já visualizarem, tá? Civilização micênica. Nas áreas elevadas, os aqueus construíram o palácio real, ou seja, aquela região, né, que o rei morava, com diversos cômodos. Se a gente olhar essa imagem, por exemplo, esse daqui é o palácio. Imagina o tanto de quarto que não tem no negócio desse tamanho. Com paredes decoradas com afrescos, que são aquelas pinturas, né, nas paredes. Muitos afrescos que até hoje as pessoas conseguem encontrar lá, tá? No entorno do palácio ficavam as casas das pessoas mais ricas, então próximo ao palácio, pessoas mais ricas. Do lado de fora da muralha, a população pobre, se de poupa de população, tá? Pobre erguia suas residências, então as pessoas mais pobres ficavam do lado de fora, tanto porque era um território maior para plantar, quanto iria proteger o seu rei e as suas lideranças ali que estavam dentro da muralha, tá? O rei exercia sua autoridade sobre todos os setores da sociedade, sendo responsável pela vida religiosa, política e econômica do reino. Então, ele mandava ali de todas as questões, né? O que precisava ser feito, etc. O rei contava com o apoio de uma aristocracia detentora de terras. Então, um pequeno grupo influente ali que tinha terras férteis para plantar, tá? E apoio de guerreiros para proteção da cidade, senão ninguém sai do lugar, né? Qualquer outra civilização ataca e acabou a civilização, não importa quanto ela seja forte. As pedras pesavam toneladas. Então as pessoas começavam a pensar assim, gente, como é que construiu essas pedras? Como que essas pedras chegaram aqui? Até os próprios micenas ou gregos acreditavam que existiam criaram lendas para explicar como foram construídas as muralhas. Então, eles acreditavam que eram deuses ou semideuses que estavam ajudando ali, tá, nessa construção. A gente já vai entrar mais sobre isso daqui a pouco. Vestígios arqueológicos, né? O que existe até hoje? Existem importantes vestígios arqueológicos. Se você puder um dia ir lá na Grécia, tente ir nessas partes, gente, porque são... Ai, sonho de consumo. São locais que você consegue ver muito da história, né? Pode pensar na internet também hoje, vai lá e procura arqueologia grega. Gente, vai ter muita coisa, tanto de estátuas, vasos, monumentos, templos, palácios, até hoje, 1500 anos antes de Cristo. E os palácios ainda estão lá, mesmo que partes dele. Eu gosto tanto de Grécia que a minha faculdade, o tema foi sobre as mulheres gregas, como que elas viviam. Por exemplo, as bem-nascidas, a gente já estudou sobre, tá um pouquinho, quase não tem no livro, então vou falar para vocês. As mulheres gregas, as mais ricas, elas não podiam sair de casa, tá? A gente vai entrar melhor um pouco nisso no capítulo que vem, mas para vocês já saberem, enquanto as mulheres mais pobres tinham um pouco mais de direito, porque elas tinham que sair para trabalhar. Então, as mulheres mais pobres, elas tinham mais liberdade do que as mais ricas. Por isso é que, por exemplo, quando a gente estudar mulheres gregas, de Atenas, né, que é um povo grego, que não é esse período ainda, é mais para frente, elas eram muito brancas, mais branca que eu, porque elas nunca saíram no sol. Não podia, ela tinha que ficar trancada. Diferente das mulheres de Esparta, né? Que eram mulheres mais fortes. Quem assistiu 300 viu, né? Ela é até meio bronzeadinha, assim. Mas voltando aqui para a civilização de Mecenas, que é bem antes, existem importantes vestígios arqueológicos. As ruínas de Micenas, percebe que essa cidade tinha duas entradas principais, com pesadas portas de madeira que era revestida de bronze, né? Para que os invasores não pudessem entrar ali. Dentre esses vestígios foram encontrados um cemitério em formato circular, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem, com aproximadamente 17 crianças, que os historiadores entendem que eram da realeza, mas ainda não se sabe exatamente por que só crianças e etc. Tá? Outra coisa que foi encontrada é a máscara mortuária. Tá no livro de vocês.
que eu tô com o livro aqui? Eu tô com o livro aqui para ver a página. Mas é aquela que eu falei que era a representação de um rei, né? De um rei micena. Encontraram, então, uma máscara mortuária que representa o rosto de um rei de Micenas. Hoje, onde que tá? A página 69. Esse aqui. Eu mostrei para vocês também, né? Achavam primeiramente que ele era de Agamenon. Eu já explico quem é esse cara, mas descobriram depois que não. Embora tenha sido atribuído então a Agamenon, que é um cara muito importante para a mitologia grega. Eu tô com um livro dele aí, mas eu esqueci de pegar antes da aula começar. Daqui a pouco eu tento pegar e mostrar para vocês, tá? O contato com outros povos. A civilização micênica foi influenciada por diversos povos que a gente falou, né? Os cretenses, os egípcios, etc. E o que eles aprenderam com cada um desses grupos? Aprenderam técnicas de mumificação com os egípcios para conservar o corpo, né? E garantir com que esse corpo chegue até o mundo do além, né? Porque eles também acreditavam em uma espécie de não é bem um inferno nem um céu, mas é uma vida após a morte. Eles tinham essas crenças, né? Assim como conhecimentos matemáticos e arquitetônicos que eles aprenderam com os egípcios. A arquitetura grega vai ser muito importante também. Se um de vocês aí quiser fazer arquitetura ou engenharia, vão acabar estudando sobre as diferenças da arquitetura grega, porque eles são os precursores assim de uma arquitetura fundamental, tanto de as primeiras pilastras, que são aquelas estruturas. Já tem imagens de pilastras, já mostro para vocês. Como técnicas, né, de deixar tudo arrumadinho, com detalhe ou não, depende do povo. Tudo bem até aqui, gente? Que capítulo estamos falando? Capítulo 9. Estamos na página 69. Ui, calor. Continuando, né, a questão do contato. Gente, se tiverem dúvidas, coloquem no chat. Dos cretenses, aprenderam práticas agrícolas, técnicas de navegação, de escrita, podendo até desenvolver o seu próprio sistema de escrita, com misturas de ideogramas. Esse que vocês estão vendo aí no fundo era a escrita micênica, tá bom? Com representações silábicas, então eles já tinham ali a sua forma de escrita que eles pegaram o exemplo dos cretenses. Criaram a escrita chamada como linear B, tá bom? Que é cheio de símbolos, ideogramas que representam palavras, textos e símbolos, né? Escreveram textos em tabletes de argila, primeiramente. Sua escrita já foi decifrada pelos historiadores, então que é muito mais fácil conhecer a história deles, porque eles escreviam, né, um pouco sobre como que eles acreditavam nas coisas, como que era a sociedade, o dia a dia, quem que era importante, quais foram as leis que eles tomaram, decisões, então eles escreveram ali, e os historiadores, como já decifraram a língua, conseguem aprender um pouco mais sobre essa cultura, tá? Em 1400 a.C., invadem a ilha de Creta, conquistando sua principal cidade, que era a capital, né, Knossos, transformou a uma base militar, Kiokrate, também um centro comercial marítimo, né, que facilitou ali para a Europa, África e Ásia deles terem contato com algum tipo de comércio. A invasão dos dórios, página 70. Por volta do século XII, antes de Cristo ainda, a invasão micênica, a civilização micênica começou a entrar em declínio por causa de fatores naturais, né? A população cresceu muito, o impacto na natureza cresceu e eles não conseguiram manter. Grandes imigrações, várias pessoas indo para lá porque viam que era uma cidade grande, que achavam que ia ter melhores condições, né? E começou a surgir conflitos internos. Que cidade micênica era melhor do que a outra para mandar, tá? Então, eles vão se enfraquecer com isso e vai acontecer a invasão dos dórios, que é um outro povo. Lembra que os micenas, escrevem isso aí numa rodapé no livro de vocês. Os micenas, eles foram fundados pelos aqueus. Agora nós vamos ver as fundações dos dórios, tá bom? Que vão invadir Micenas, vão destruir a cidade e vão criar suas próprias cidades, suas próprias estruturas. Tudo bem até aqui?
Fatores que enfraqueceram a civilização impossibilitaram a invasão de outro povo indo-europeu. Então, a região ali próxima, tá? Que eram os dórios. Com sua chegada, destruíram as cidades micênicas, saquearam os palácios, abandonaram as técnicas agrícolas, técnicas de escrita, técnicas de escrever, outras coisas, né, que os aqueus já tinham, né, desenvolvido ali na sua civilização, eles abandonaram e começaram de novo. Assim como abandonaram o comércio também, falaram, eu não quero isso aí não era características desse povo, Dório, tá? A escrita praticamente desapareceu, então é muito pouca coisa que a gente acha escrita desse período. A maioria são desenhos, tá? Eles eram um povo que praticavam a metalurgia de ferro, vão então também ser possível com que eles vendam esse ferro, produzir espadas, tipos de armamento, tá bom? Os aqueus, eles praticavam em compensação a metalurgia de bronze, o ferro é muito mais resistente, né? Então, as pessoas vão lá querer comercializar o ferro dório. Não é todo mundo, não eram todos os povos que sabiam ainda desenvolver ou utilizar o ferro, derreter ele para poder fazer os moldes e aí depois endurecer novamente. Essa técnica não era conhecida de todo mundo. A invasão dos dórios, né, ainda. Os aqueus fugiram quando foi invadido, os que não fugiram acabaram sendo escravizados pelos dórios, tá? E sofreram bastante. A fuga foi chamada da primeira diáspora grega. A gente estudou o que era diáspora quando a gente estudou sobre os hebreus, que é aquela dispersão, lembra? Que era tipo assim, eles viviam nessa região aqui, perto do Peloponeso, né, da Península Balcânica, e aí eles vão disperdir, ó. Para todo lugar eles vão se espalhar, certo? Sem ir para um local específico, para tentar fugir mesmo dos dórios que estavam ali destruindo a cidade, saqueando tudo e escravizando quem ficava. Viviam da criação de gado e agricultura de subsistência. Então, o que é agricultura de subsistência, professora? É uma agricultura que você ali tá só para comer, você, sua família, tá? A sociedade ali mais próxima, não é para vender. Não é para todo mundo consumir e depois vender mais. É só para viver, tá? Esse mapinha mental aqui é muito interessante porque ajuda muito a entender, tá bom? A sociedade, Dória, estrutura de pequenas comunidades que se dividiu em clãs, chamados genos, tá? Aqui, ó. Cada gênero é uma pequena comunidade familiar, tá bom? Importante saber que eram os gêneros? Importante. Escrevam aí. Tá na página... Ainda na página 70. No 1, 2, 3... No quarto parágrafo. A última palavra do quarto parágrafo tá gêneros. E aí tá aqui, ó. A organização da sociedade também sofreu mudanças. Ela passou a se organizar em pequenas comunidades que se dividiam em clãs. Os clãs eram chamados de genos, né? Lembra que clã ele tem a ver com família, pessoas parentes, né? Que são próximas, tá bom? Ainda nessa parte, os pertencentes aos clãs acreditavam ser descendentes de um ancestral comum. Então, eles tinham alguma ligação ali dessa geno, né? Que podia ser um herói ou um deus. Um herói normalmente era um semideus. Eu já vou explicar sobre isso, mas fixa essa ideia aqui que os gregos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Se você já assistiu ou leu Percy Jackson, que é um ótimo livro para entender a história grega, e é um livro infanto-juvenil, então é uma leitura fácil de ler, tá? Ele explica vários deuses ali, quais eram as funções e as crenças dos deuses gregos, tá? E aí, quem era o herói? O herói, normalmente, ele era um semideus, ou seja, um deus grego que teve filhos com alguém humano. E aí, a pessoa nascia imortal ou não, mas com poderes. Então, ela era considerada ou um semideus imortal ou um herói que tinha poderes, tá bom? Isso não tá no livro, essa explicação. Não desse jeito que eu dei. A invasão dos dórios ainda, né? O culto ao ancestral do clã... Ai, faltou ele. Era um traço central na religião. Então, era importante, né? Venerar ali o ancestral que fundou todo o clã, ou toda geno. Cada geno tinha um líder,
Importante isso também. Sempre o homem mais velho da geno, da gena, do geno, com funções que tinha de sacerdote, então ele que administrava ali as músicas, os rituais para os deuses que eles acreditavam, assim como ele era juiz e chefe militar, tá, dessa família. Liderança passada de pai para filho. Não é filha, é filho. Eles tinham uma sociedade patriarcal. Importantíssimo saber isso, gente. Se alguém não está entendendo, me pergunta, porque isso aqui vai cair na vida de vocês toda. Toda vez que alguém falar sociedade patriarcal, vem daqui, tá? E um termo que a gente usa muito até hoje em dia. Que é uma sociedade que o homem é mais importante do que a mulher. Então, é uma sociedade sempre que vai ser passado de pai para filho, tá? Que vai liderar a família e a sociedade. Formada por seus familiares, quem era a família, tá? Formada, então, por familiares, os escravos, parentes próximos e hóspedes. Então, se eu tava na casa da Jamília, assim, um ano, eu sou família também, viu, Jamília? Tudo bem até aqui? Entenderam que é uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que o homem manda e o homem mais velho normalmente, né? Mas ele vai passando de pai para filho. Quem não entendeu, escreve aí no chat, por favor. Invasão dos Dórios. As ferramentas de trabalho foram modificadas. Ainda estamos nessa parte, né? 70 ainda. Tá. As ferramentas de trabalho e as terras eram coletivas. O que significa isso? É de todo mundo. Não existia, apesar de existir uma sociedade patriarcal em que o homem manda ali na geno, ainda assim, tudo que era produzido era de todo mundo, tá? Produção dividida entre os membros do clã. Então, digamos que o Daniel, a Jamília e a Amanda, eles vão produzir alimento, enquanto o Eros, a Ana Sofia e o Gabriel e a Bruna produzem armamento. Tudo que vai ser produzido é de todo mundo. Um pode trocar com o outro porque a gente vai colaborar. Nós somos da mesmo clã, da mesma família, tá? As sobras poderiam ser compartilhadas com outros clãs. Lembra, o comércio não era valorizado pelos Dórios, então eles dividiam as coisas. Não era o objetivo de ficar rico, era apenas de fortalecer o grupo. Achei uma sociedade boa e ruim. A produção. Em 8 pessoas a produção é complicado. Gente, coloquem o nome aí no chat, por favor, para dizer que vocês estão na aula. E ali no último parágrafo, né? Essa situação toda durou 200 anos, porém o crescimento da população, as técnicas rudimentares e a falta de cultivo para esse crescimento da população, então eles não tinham técnicas agrícolas avançadas, porque lembra que eles abandonaram quando eles invadiram os aqueus, não quiseram manter as técnicas agrícolas, então não tinha tanta produção. Acabou que existia uma rivalidade. Não, eu que tenho mais direito do que você, não, essa terra é minha, então vai acabar meio que enfraquecendo também. Passaram a disputar o poder, principalmente das terras cultiváveis, tá? Melhores condições e controle. Aumentou as desigualdades entre as comunidades que não tinham essas condições. As maiores e melhores terras acabaram sob o controle de um pequeno grupo de pessoas próximas aos patriarcas. Então, agora vai começar a ter aqui uma divisão social que não tinha muito, né? Era apenas o patriarca ali liderando, e agora os patriarcas vão ter os seus favoritos que vão ter alguns benefícios. Essas pessoas ficaram conhecidas como eupátridas. Tá? Os bem-nascidos, eu falei agora há pouco sobre os bem-nascidos, né? Eram pessoas que eram ricas, tá? Elas nasceram ricas. Então não tiveram que conquistar muito, não. Então, eles já tinham uma casa boa, já tinha terras férteis, e essas pessoas vão ser amigos dos patriarcas que vão liderar cada vez mais as melhores regiões, tá?
ocupavam um lugar de destaque na sociedade, gradativamente vão assumir o poder, tornando uma aristocracia rural. Então, agora vai começar a existir, sim, uma estrutura não só de uma sociedade patriarcal, mas de aristocracia rural, que eram os patriarcas também que mandavam, mas é um pequeno grupo de aristocratas, né? Ou seja, um pequeno grupo de pessoas rurais que vão liderar, mas que eles tinham grandes terras, tá bom? Na página 71, vocês vão ver o livro da Ilíada e Odisseia, que era o livro que eu falei que eu vou pegar depois para vocês verem. São 2 livros, uma importante obra literária grega, atribuída, então as pessoas acreditam que foi Homero que escreveu essa obra. Poeta grego, ele era cego e pobre. Essa aqui, é esse cara aqui que vocês estão vendo. E aí eles são 2 livros, né? O primeiro é Ilíada. Ilíada, ele conta a história de Aquiles. Quem é que já assistiu alguma história de Grécia? Quase sempre tem essa história aqui, tá? Guerreiro aqueu, tá? Então, eles são dórios, mas eles estão contando de um tempo antes, como que deve ter acontecido as coisas. Gente, lembrando que essa história, ela não é bem histórica, tá? Ela é mítica, então tem vários momentos em que os deuses vão interferir aqui nessa parte, nessas histórias, tá? De Homero. Ele era um poeta, né? Então, perto do fim da Guerra de Troia, que é uma guerra muito importante, que por muito tempo acreditaram que não foi de verdade. Recentemente encontraram vestígios arqueológicos de Troia, então entende-se que essa guerra realmente existiu. É recente mesmo, acho que ano passado, não é retrasado, que encontraram. Guerra que Paris, o príncipe de Troia, raptou Helena, considerada uma das mulheres mais lindas da história, tá? E todo mundo queria ter essa mulher, só que ela era a mulher do rei, esposa de Menelau, tá? Rei de Esparta, um povo extremamente guerreiro. Agamenon, que era aquele rei que eu comentei anteriormente, ele era rei de Micenas, tá? Organiza um exército para salvar a cunhada porque ele era irmão de Menelau. Tudo bem? Então, eles vão ter a Guerra de Troia, né, para trazer Helena de volta. Existem vários livros e filmes que contam essa história. Eu ia sortear para vocês, os livros estão ali. Daqui a pouco eu sorteio com quem tá na aula hoje. Eu falei que ia ter sorteio hoje, né? Odisseia. Aí tem o segundo livro, né? História de Ulisses, que era um herói, então ele tinha poderes, né? Ou que era forte, pelo menos. Voltando da Guerra de Troia, então esse retorno, uma série de aventuras de seres mitológicos. Eles vão passar por várias. Quando eu era pequena, eu vi um filme dele, mas eu acho que era mais nova que vocês, eu não me lembro direito. E eu não li esse livro, eu tenho só o Ilíada. Opa! Então, Odisseia relata a Guerra de Troia, conflito que durou 10 anos. Gregos conseguiram atravessar as muralhas da cidade de Troia com um cavalo de madeira. Então, eles vão, né, levar ali o cavalo falando, não, a vitória é de vocês, Troia. Pode ficar tranquilo. E aí todo mundo bebe, fica louco. E aí, só que eles não sabem que, na verdade, o pessoal tá aqui dentro. Então, eles saem de dentro do cavalo, tá? Poesia que marca o início... De dentro do cavalo e destroem a cidade de Troia. Poesia que marca o início da Antiguidade Clássica. Então, eles entendiam que era uma forma de saber, né, como que aconteceu aquele período. É um longo período da história europeia, o período grego, né, clássico, que vai do século 8 a.C. até 476 até antes de Cristo ainda, tá? Ainda assim é bastante coisa, né? As primeiras polis. O que são as polis, né? Elas são cidades, gente. Cidades-estados gregas são as polis. Grifa isso. Marca isso, tá na página 72. Os clãs começaram a se unir para se fortalecer, construíram cidades fortificadas no alto das colinas, porque assim era mais fácil ver invasores inimigos na parte baixa, tá? Então eram cidades-estados. Chamavam suas cidades-estados de polis, então era como os gregos chamavam. Era diferente em algumas coisas, outras cidades-estados eram, mas ainda assim, elas tinham toda aquela questão de ser autônoma, de ter alimentação, não precisar de comércio estrangeiro, ter a sua liderança interna, tá? Nem todos eram cidadãos das polis.
Quem era cidadão? Apenas homens, adultos, livres, poderiam opinar nas leis e tomar decisões. As mulheres, os estrangeiros, que eram conhecidos como metecas, e escravos, sem cidadania, eles não tinham direito como cidadão, tá bom? Sem direitos e, assim, alguns deveres só. Os pobres, sem terra, ou obtiveram, né, tiveram alguns direitos, algumas pequenas terras férteis, acabaram abandonando assim o território, causando uma nova diáspora, porque não achava que tinha condições ali, era muito perigoso, tá? Lembra que eu falei que a Polis tinha uma organização um pouco diferente de outras cidades-estados? É isso que eu vou explicar. No início, a Polis correspondia apenas à Acrópole, sendo ela uma cidade fortificada, erguida no alto de uma colina. Então, isso daqui é a Acrópole, olha. Alto da colina, acho que essa primeira aqui primeiro, tá? E aí tinha já uma estrutura aqui em cima, tá? Sendo ela um centro religioso. Isso daqui é um templo, tá bom? Até hoje esse templo tá lá, o Templo de Atenas. Colunas, olha, que eu falei, né? A arquitetura grega, fundamental. Primeira vez que tem colunas desse jeito na história, tá? A Acrópole continha templos, palácio real. Abaixo da colina ficava a população, construindo moradias, teatros, ginásios, oficinas de artesanato. Então, cada vez mais vai se desenvolvendo assim, tá? Na Ágora, o que era a Ágora? Que era o point ali da cidade. A vida social girava em torno da Ágora, que era um espaço público, uma grande praça na qual ocorriam festas religiosas, feiras, festivais de poesia, discutiam a política e as leis como iriam acontecer, assim como julgamentos. Aqui, olha, um exemplo dela, né? Que também era um templo. Na Acrópole ainda continha... Opa, voltei. E aí nós temos a questão dos deuses do Olimpo, que eram, como eu disse para vocês, cultuavam vários deuses, tá bom? E eles acreditavam que o Olimpo era ali a região onde esses deuses viviam. Quem tiver a oportunidade de ler Percy Jackson, acho que é um ótimo livro, é bem legal. Infanto-juvenil mesmo, é fácil de ler. É de deuses, mas não é para você acreditar, é só para você conhecer a cultura. É bem interessante. Os deuses gregos a galera mais gosta de estudar porque é bem legal. Eles viviam então no Olimpo, e aí nós temos Zeus como deus principal, que era do raio, do trovão e o deus dos céus. Hera, que era a esposa dele, deusa do casamento, tinha outras coisas que eu não lembro direito. Nós temos Ares, deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, Artemis, uma deusa das mulheres, das guerreiras, da natureza, tem a ver com a natureza também. Eram vários, gente, vários deuses mesmo. E cada um deles poderia adorar deuses diferentes, tá? E aí, como eu disse para vocês, existem os semideuses, ou heróis, né? Que eram os deuses, eles tinham muitas características humanas, tinham raiva, ódio, eram traiçoeiros, e eles acabavam se relacionando com humanos, de acordo com a mitologia grega, e acabavam tendo filhos com humanos. Então, por exemplo, Hércules é um dos mais comuns. Ele tem um livro chamado As 12 Histórias de Hércules, que é esse personagem aqui do desenho. Eu amava assistir o desenho quando eu era pequena. E nessa história conta a vida dele, como a trajetória dele como herói, tá? E ele era filho de Zeus com uma humana. E os legados, né? História. O primeiro historiador da história foi Heródoto, que era um grego, e ele vai criar a primeira vez, eu tenho o livro dele aqui, eu não consegui achar para mostrar para vocês, relatos de acontecimentos de guerras que ele estava vivendo, mas sem uma narrativa mística. Ele não colocava deuses no meio, ele colocava a situação ali que ele estava vendo. Então ele é considerado o pai da história. É esse cara aqui que vocês estão vendo, tá? O termo política, o termo democracia, os Jogos Olímpicos, que a gente joga até hoje, foi um conceito grego trazido. Eles tiveram contribuições nas artes, nas pinturas, quadros, assim como na forma de escrever o dia a dia, nos seus vasos. Isso é muito comum. Minha faculdade, minha especialização é nisso aqui. Em ler, né, essas imagens nos vasos. Gente, era muito legal. Arquitetura, esculturas, pinturas que descreviam o cotidiano, como eu falei para vocês, e na filosofia. Eles são os pais da filosofia, né? A gente estudou bastante isso em filosofia, tanto o termo filo, de amizade, quanto sofia, de sabedoria. O amor e a sabedoria ao cotidiano. Grandes filósofos da história,
como Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, também são grandes. Se vocês pararem para observar essas pessoas, eles também são grandes. Como é que chama? Matemáticos, tá? Criaram vários conceitos matemáticos. Ai, Deus, acabou da aula. Assim como o surgimento do teatro também foi feito por eles. Gente, não esquece de colocar o nome no chat. Surgiu como homenagem ao deus Dionísio, que é o deus das festas, dos vinhos. Então, primeiramente foi feito ali como uma festa de uma cerimônia religiosa, tá? Com bailarinos, música, um coro cantando. Depois vai ser modificado. Ai, apaguei o último slide. Depois vai ser modificado para pessoas que tenham. Vai surgimento do drama e da comédia, que vai ser colocado ali, assim como o protagonista principal, que antes não tinha, tá bom? Não saiam, não. Vou fazer o... Alguém não entendeu alguma coisa?